Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura, aqui com o professor Jordano Valente Hadi. Continuando o nosso assunto parnasianismo, hoje vamos ver um pouco mais sobre o parnasianismo português. Então, em Portugal, o parnasianismo, um movimento introduzido pelo poeta João Penha, coexistiu com o movimento realista e com o movimento simbolista, opondo-se principalmente ao romantismo, movimento anterior no que dizia respeito ao sentimentalismo ou ao egocentrismo tão típicos dos escritores românticos. As poesias dos principais poetas parnasianos portugueses foram reunidas por Teófilo Braga no livro Parnaso Português Moderno. Então, para começar, hoje é uma videoaula mais voltada para poetas, então vamos começar com Guerra Junqueiro. Poeta e político, considerado por seus pais como o poeta mais popular de sua época em Portugal, iniciou sua carreira literária no jornal A Folha, dirigido pelo poeta João Penha. Publicou inúmeras obras, e mais polêmica foi A Velhice do Padre Eterno, em que tece duras críticas ao clero. E aí nós temos: Vento, por que é que nos arrasas no turbilhão? Não enxerga, fria tremem asas, no lar extinto faltam brasas, nas arcas negras não há pão. Canta o coveiro e canta o cura, canta funéreo, pobres, dormi na sepultura, que a vossa cama é menos dura no cemitério. Então nós temos um poema que retrata o desalento, a vida pobre e miserável dos camponeses portugueses, o que aparece como um instrumento de separação, de luto, para conquistar terras para os poderosos, né? Deixando clara aí a insatisfação do poeta pela desigualdade social que ele via no país. Deixa seus quinhões secos, crestados e castigados pelos intempéries, para não voltar jamais. O que mais que nós encontramos? Vento, por que é que nos arrasas no turbilhão? Então, ele falando aí, nós temos um pouco de bucolismo, né? Um pouco das ações da natureza. Na enxerga fria tremem asas, no lar extinto faltam brasas. Ou seja, aqui nós não temos o que? Nós temos pessoas que fugiram da cidade devido aos desastres. Temos um exemplo de Fugere Urben. Canta o coveiro e canta o cura, canto funéreo, canto da morte, né, por assim dizer. Pobres, dormi na sepultura, que a vossa cama é menos dura no cemitério. João Penha, poeta, jornalista e crítico literário português, representante do parnasianismo português. Naquela cidade conviveu com Eça de Queiroz, Teófilo Braga, Antero de Quental, Antero de Quental, Guerra Junqueiro e Gonçalves Crespo, entre outros representantes da terceira geração romântica. Como poeta, notabilizou-se no soneto, tendo-se destacado pelo esteticismo, que é o trabalho baseado na estética, né, do poema, e pelo culto da forma e da linguagem poéticas. Suas obras principais são Rimas, Viagem por Terra ao País dos Sonhos e Montes e Vales. Então vejam bem, as grandes manobras. Quando eu fazia trovas nessa idade, em que a vida é sonho de poesia, fiz de versos de amar, em que a dizia um lírio branco, a flor da castidade. Era junto ao penedo da saudade que muitas vezes, perpassando a via, lá era o ninho, assim a cotovia, o faz longe, bem longe da cidade. Quanto eu amava então, em ânsia ardente, eu só tinha um desejo, o da conquista. Naquela virgem pura, anjo inocente. Certo dia em que a vi, fui-lhe na pista, e logo aproximando-me tremente. Onde vai? Perguntei. Vou à revista. Então nós temos aqui algumas características para destacar nesse poema. A primeira é a predileção pelo soneto. A gente vê aqui a forma como o poema se apresenta. Na primeira estrofe nós temos a contenção de sentimentos em oposição à externalização amorosa romântica, né, uma crítica ao romantismo.
Na segunda estrofe nós temos linguagem e vocabulário cultos, Penedo, cotovia, perpassando. E temos uma linguagem mais objetiva, mais direta, como a gente vê nas duas últimas estrofes. Antônio Feijó destacou-se pela sua destreza formal, recorrendo aos mais variados tipos de verso e por um certo exotismo, patente, por exemplo, na adaptação de poemas chineses em cancioneiro chinês. Os seus temas estão frequentemente ligados a um certo desencanto, a um sentimento de decadência e mágoa, também devido ao afastamento de Portugal e ainda de pessimismo. Ao tema recorrente da morte, associa um ideal de beleza fria e morta. O seu estilo contido e requintado, refletindo, apesar da sua temática obsessiva, um distanciamento aristocrático, coloca-o no lugar singular da poesia de seu tempo. Pálida e loira. Morreu deitada num caixão estreito, pálida e loira, muito loira e fria. O seu lábio tristíssimo sorria, como num sonho virginal desfeito. Lírio que murcha ao desprontado dia, foi descansar no derradeiro leito, as mãos de neve erguidas sobre o peito, pálida e loira, muito loira e fria. Tinha a cor da rainha das baladas e das monjas antigas maceradas, no pequenino esquife em que dormia. Levou-a a morte em sua garra andunca, e eu nunca mais pude esquecê-la, nunca, pálida e loira, muito loira e fina, e fria. Então nós temos, além do soneto, nós temos umas características diferentes um pouco, né? Nós temos até aqui uma presença de refrão, né? Pálida e loira, muito loira e fria, como se fosse um refrão, né? Ela repete-se em parte do texto. Então nós temos na primeira estrofe o tema recorrente da morte, racionalismo. Esse tema, por sinal, perpassa em todo esse poema. A contenção de sentimentos de desencanto e mágoa na segunda estrofe. Linguagem e vocabulário cultos, principalmente na terceira estrofe. E uma linguagem objetiva e arte pela arte. Nós vamos ver aqui como ele fala da morte de uma forma poética, né? Como se fosse uma arte falar da morte. Essa é a destreza desse poeta. E agora falando do principal representante desse movimento em Portugal, Cesário Verde. Alguns temas predominantes são o campo e a cidade. Seu estilo era delicado, com o emprego de artifícios impressionistas e uma sensibilidade dificilmente vista no meio literário. A forma de expressão utilizada era mais natural, pois o poeta evitava o lirismo clássico. As características mais importantes encontradas na análise de sua obra são imagens muito visuais, que tinham o objetivo de dimensionar a realidade do mundo, a mistura do moral com o físico, a combinação de sensações, comparações, metáforas, sinestesias, versos, decassílabos e quadras. Um tema recorrente nas poesias de Cesário é a mulher, só que tem uma particularidade aí para vocês prestarem atenção. Ele nos apresenta dois tipos femininos, sendo atrelados aos locais em que ambienta seus versos. Na cidade, ele cria uma mulher calculista, madura, frívola, fria, autodestrutiva e dominadora. Já a mulher que representa o campo, o poeta monta arquétipos de uma mulher pobre, feia, doente, esforçada e trabalhadora. Exatamente como é na vida real. Então nós temos aí manias. O mundo é velha cena ensanguentada, coberta de remendos picaresca, a vida é chula face assobiada, ou selvagem tragédia romanesca. Eu sei um bom rapaz, hoje uma ossada, que amava certa dama pedantesca, perversissima, esquálida e chagada, mas cheia de jactância quixotesca. Aos domingos, a deia já rugosa concedia-lhe o braço com preguiça e o dengue em atitude receosa. Na sujeição canina mais submissa, levava na tremente mão nervosa o livro com que a amante ia ouvir missa. Então nós temos uma predileção novamente pelo soneto, uma crítica ao romantismo e ao racionalismo na primeira estrofe.
Na segunda nós temos uma contenção de sentimentos de desencanto, de mágoa. E segundo preferência do poeta é uma descrição de mulher pobre. É como ele vê aquela mulher. Terceira estrofe nós vemos linguagem e vocabulários cultos. E na quarta e última estrofe, a arte pela arte, de mencionar a imagem de como é o mundo na vida real. Agora vocês vão ler esse outro poema que é do Cesário Verde e responder essas questões e entregar na próxima aula. Tá? Tomem cuidado com cada coisa e qualquer dúvida é só me procurar. Valeu, galera!